Vanderlei, Vampeta, Mauro, Nilson, boa escolha do Atlético. Felipão? É um nome importante, é um nome histórico. É mais ou menos na linha daquilo que fez o Corinthians, recuando um pouquinho no tempo. O Corinthians foi buscar um nome histórico, um nome importante, um nome estrelado para dirigir a equipe. Até agora não prosperou, não melhorou, efetivamente não melhorou, está numa situação apertadíssima. O Corinthians, que não tem um elenco de arrancar suspiros, na minha visão. No caso do Atlético, tem um elenco importante e que parece que a coisa está meio desvirtuada por lá, está meio bagunçada por lá, e foi procurar alguém que pode chegar impondo respeito. Eu não sei se taticamente vai resolver o problema, mas que pode chegar. Aliás, foi isso que o Palmeiras fez. Se recuar um pouquinho no tempo, você que respira Palmeiras, você lembra disso. A coisa estava meio bagunçada por lá e o Palmeiras foi buscar a cavalaria. Tá certo, Vamp? Você lembra disso? Foi buscar a cavalaria. Vamos buscar a cavalaria. Chegou e com a história dele, com uma poupuda conta bancária, felizmente, graças ao trabalho dele, está muito tranquilo, enfim, com status, e ele deu uma consertada lá, sem dúvida deu uma consertada no Palmeiras naquele momento. A história dele merece um profundo de um respeito. Eu respeito demais a história do Felipão. O cara ganhou uma Copa do Mundo com 7 jogos e 7 vitórias. O cara tem títulos aí na carreira como poucos, né? Então você tem que respeitar a história do Felipão. Mas o Felipão já tem mais de 70, não tem? Tem mais de 70 anos, não tem? Só vou dar uma checadinha. Tem mais de 71, acho que é 71. 71. Não adianta você comprar a história. 74. Isso. Então, aí é que nem você buscar jogador. Eu vou buscar lá o Lugano para resolver meu problema. Você está buscando a história do Lugano, do Luiz Fabiano. Vou buscar a história desses caras para que eles resolvam o meu problema. Entendeu? Não adianta você querer buscar a história do cara para resolver. Vou buscar a história do Pato ali, que bem que teve momentos só, a história do Pato, para resolver meu problema. Não é assim. Então precisa ver o que quer o Atlético Mineiro. Né? O que busca o Atlético Mineiro. O que visa. Eu tenho um profundo respeito pelo que o Felipão fez na sua carreira. Claro. Um profundo respeito pelo que ele fez na carreira, por os títulos que conquistou. Agora, você esperar algo moderno, um jogo para frente, um jogo dinâmico, um Atlético, nossa, avassalador. Não, esse não é assim que trabalha o Felipão, ele trabalha de outra maneira. Ele trabalha de uma maneira diferente. Ele trabalha mais na retranca, buscando contra-ataque, esse é o jeito. Então precisa ver o que o Atlético quer. Se o Atlético quer isso, se acha que com esse tipo de trabalho... Porque ninguém... Não precisa, o Felipão já todo mundo conhece o tipo de trabalho tático do Felipão, como é que ele funciona. Então, se o Atlético quer isso, é um nome de respeito. Agora, se o Atlético quer um técnico com inovações táticas, um técnico que bota o time para cima, não é o Felipão, né? Então, precisa ver o que o Atlético Mineiro está visando contratar. Eu penso assim. Vanderlei Nogueira tem informação. Diga lá, Vanderlei. Rapidinho, eu recebi aqui uma informação de quem está muito ao lado, permanentemente, do Filipão, que diz o seguinte: existe o interesse do clube, grande interesse. Por outro lado, seria uma mudança grande no planejamento de vida do escolar e nesse momento. Ele está avaliando tudo. É isso que eu não entendo assim, Pedro, professor, isso aí que você acabou de dar. Olha bem, o Filipão ele anuncia que vai parar. A gente sabe que o presidente Petralha, a gente torce até por melhoras aí de saúde, né? Está internado aqui em São Paulo, se não me engano. Vou parar, vou ficar sendo gestor, fazer essa função, tudo. Tá num clube que o torcedor gosta dele lá. Tem uma moral, tanto que ele indicou... o GE acabou de dar. Atlético Mineiro acerta com o Filipão. Acabou de confirmar. E aí ele sai para um time... Se você pegar a estrutura do Atlético Paranaense hoje, com a estrutura do Galo, ele vai para um desafio onde ele está... 34 anos, tudo tranquilo, já tem uma moral lá, botou o Paulo Turra, para ir para o Atlético Mineiro, para conquistar tudo de novo, não sabe. Eu não voltaria, não. Acabou de acertar. Eu ficaria no Atlético Paranaense ali, não é que seja cômodo. O diretor de futebol sabe que ele tem moral lá, o presidente, infelizmente está com problema de saúde, ele pode ter um clube na mão para ele comandar. Até em cima disso, Vamp,
O Felipão, ontem ele deu uma entrevista à TV Globo e afirmou que não descartava voltar a ser treinador, mas não no Brasil. Na ocasião, ele manifestou o desejo de retornar ao Oriente Médio. Tá aí, portanto... Falou que a Arábia pagava muito. Isso, e agora a informação do portal Globoesporte.com já crava. Felipão é o novo técnico do Atlético Mineiro e é aguardado nos próximos dias na Cidade do Galo. Boa escolha, Mauro César. Muito confuso, né? Você sai do... Ano passado também foi assim, uma troca de técnicos, sem muito critério. Você sai do Cudê, pensa no Bruno Lage e vai buscar o Felipão. Não tem nada a ver um com o outro, assim. Eu acho que o Atlético muito perdido na tentativa e erro. Não tem critério, assim, que tipo de técnico nós queremos, o que combina com o perfil do nosso elenco. A busca é muito louca, muito louca. O Bruno Lage é um técnico português, né? Já passou pela Inglaterra, inclusive, mas segundo a própria matéria aqui do GE, diz que não queria vir para cá, para o Brasil, quer ficar na Europa. Antes estava lá o Cudê, que é um argentino, agora o Felipão, são estilos tão diferentes. Surgiu até o nome do Nunes, né? Que estava no Esporte Cristal. Thiago Nunes. Thiago Nunes também. Pois é. Do Atlético? Tinha outro nome, né? Que eles estavam aguardando, o Lage, né? O Bruno Lage. O Bruno Lage. Então é confuso, eu acho bem confuso. Enfim. O Felipão disse ontem em entrevista à Globo, tá? Abre aspas. Sempre disse que não vou ser mais treinador no Brasil. A Arábia Saudita está pagando muito bem. Não sei, vou pensar, fecha aspas. Disse o Felipão que no ano passado levou o Atlético Paranaense até a decisão da Copa Libertadores da América, mas não é mais treinador, né? Tipo assim, ele não é a função atual do Felipão. Ele virou uma espécie de coordenador técnico do Atlético Ele Paranaense. vai ter que fazer uma comissão técnica nova, né? Porque o Paulo Turra era o auxiliar dele. Isso. E agora é o treinador efetivo do Atlético Paranaense. Ele é diretor técnico, tá? Eu falei coordenador, diretor técnico. Não, tô falando do o Filipão vai ter que fazer. Agora treinador do Clube Atlético Ele vai Mineiro. ter que fazer outra comissão técnica, né? Porque a comissão técnica dele, do Filipão. Foi toda desmontada, né? Ficou tudo no Atlético Paranaense. Ficou o Paulo Turra e preparador de físico, treinador de goleiro. Só se ele levar todo mundo. Ficar o sobrinho dele, todo mundo. Será que os caras pediram demissão Paulo Turra para ser auxiliar no Atlético? O Galo aposta em um treinador. O Galo aposta em um treinador mais experiente com um bom histórico de controle de vestiário, tá? É a informação também que vem. Você entendeu? Ele vai ter que fazer. Ele vai ter que fazer. Falei que vai chegar alguém que o vestiário respeita. Eu deixei muito claro. E ele vai ter que montar uma comissão técnica. Pela genialidade tática, não é isso que... É aquilo que o Palmeiras fez recuando um pouco no tempo. Sim. É claro que ele conhece futebol, mas é isso que foi dito aqui. Mas ele é um cara que será respeitado. É isso que você precisa? Você precisa de um cara que seja respeitado? Tá muita bagunça a coisa aí? Isso. Então, dá para se entender. Eu não sei se ele vai aceitar, embora esteja a informação saindo aí. Eu respeito, claro, se alguém deu é porque tem informação, mas a informação que eu tive agora foi que ele está avaliando. Pode ter avaliado e assinado, sem dúvida alguma, mas eu não tenho essa confirmação. Eu só acho que seria uma mudança muito grande na vida dele. Ele se comprometeu a não ser, encerrou, tipo Silvio Caldas. Deu a volta. Quer dizer, o Silvio Caldas terminou a carreira várias vezes, né? Fez vários shows de encerramento, mas no caso ele anunciou oficialmente, da mesma maneira que fez o professor Ancelotti. O professor Ancelotti, faz mais de um ano, disse que quando terminasse o contrato dele com o Real Madrid, ele seria um técnico aposentado. Mudou o curso? Claro. Cada dia pode surgir um capítulo diferente. Ele pode ter disposição mesmo de continuar trabalhando e assumir uma seleção, evidente. Mas ele disse isso há mais de um ano. E para ser mais preciso, ele disse isso em maio do ano passado. Maio do ano passado ele falou que ia parar. Estou me aposentando após o Real Madrid. Agora ele pode mudar e pode dirigir a seleção brasileira. O Filipão, da mesma maneira. Agora ele pode mudar? Pode. Pode mudar 20 vezes. Mas foi o que ele falou. Ele ia ser o gerente, diretor de futebol, que é o perfil, né? Com a bagagem, com a história dele. Sem dúvida. Agora, se quiser mudar, seja feliz. É um nome experiente, segundo o Globoesporte.com, que cravou a informação. É o novo treinador do Atlético Mineiro, Felipão, que era diretor técnico do Atlético Paranaense, agora chega para assumir o comando Mudamos de Atlético. do Galo.
mudou de Atlético. Mudamos de Atlético, vamos agora para o Mineiro. Mas assim, a gente vê, por exemplo, aqui em São Paulo, o Corinthians, ele contratou o Luxemburgo. Também é um medalhão, treinador experiente. Já travou muitas batalhas, inclusive com o Felipão. Agora o Atlético Mineiro, depois da saída do Eduardo Cudê, recorre também a um nome mais experiente como o do Luiz Felipe Scolari. Antes do Felipão, o nome da vez, a gente até destacou aqui, era do Bruno Lage, português, que o último trabalho tinha sido na Premier League e tal, enfim, mas anunciou agora, pelo menos a informação que chega do portal Globoesporte.com é que fechou com o Felipão. Ainda não anunciou, não tem nada oficial, mas está bem encaminhado com o Luiz Felipe Scolari. Pode dar certo, Vampeta, o Felipão? Você acha que o Atlético Mineiro pode sonhar com alguma taça no comando técnico do Felipão? Eu achava que o Felipão não ia ser mais treinador, né? Ia ficar ali na gestão do Atlético Paranaense, podendo... Mais tranquilo, comandar, né? não, comandar tudo, porque a gente sabe que, por exemplo, a Itália não vive um bom momento de saúde e o Felipão tem essa experiência tudo ao longo da sua carreira. E aí ele vai ter que fazer uma comissão técnica nova, porque o Pracidelli tá com o Paulo Turra, o Turra era auxiliar dele, e eu não sei se os caras tudo vai pedir demissão do Atlético Paranaense para ir com o Felipão para o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense está classificado no seu grupo. O Atlético Mineiro ainda corre o risco, se perder o jogo com a diferença de 2 gols, ele está eliminado da Libertadores. Na Copa do Brasil já foi eliminado. O Atlético Paranaense está vivo em tudo. No Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. A estrutura do Atlético Paranaense não deve nada para ninguém no país. Estádio próprio, quitado. Tem tudo. Eu acho que não ia, com a moeda que o Felipão já tem, eu não ia nesse risco aí, não. Não é que você está num lugar ruim. Você está num lugar, morando em Curitiba, perto de tudo, a logística fácil. Sim. É até mais fácil do que Belo Horizonte. O negócio é só o teto quando fecha. Mas assim, um clube que tem uma estrutura perfeita, tem tudo, sem treinamento maravilhoso, tudo. Ele é o comandante geral, eu não ia nessa aventura aí, não.